Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pod ABC. Hoje vai ser um episódio sobre agronomia. Iremos falar um pouco sobre esse rumo que muitos têm interesse. Olá, boa tarde, eu sou o Matheus Caliz do terceiro. Eu sou Maria Rita, do terceiro ano. E hoje a gente está aqui com o Davi. Quero até agradecer por ter aceitado esse convite. E, a princípio, fale um pouquinho sobre você, sobre sua jornada aí. Então, boa tarde a todos, né? Tarde. Lucas, Matheus, Maria Rita, aqueles que estão nos ouvindo. Eu sou o Davi, sou engenheiro agrônomo, sou formado na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça, que é uma cidade da qual eu sou natural, né? No interior de São Paulo. E atualmente eu tenho ocupado a função de coordenador comercial da Sagra, Insumos Agropecuários, que é uma revenda, né? Uma loja aqui que comercializa defensivo agrícola, nutrição e sementes para todas as culturas, né? Que são cultivadas aqui no município e região. Certo. Quando a gente fala de agronomia, muita gente pensa que tem que ter que os familiares têm que ter fazenda, tem que ter essas terras assim para adentrar nesse ramo. O que você fala sobre isso? Você acha importante ou o mercado está abrindo muito? Então, coincidentemente, né, a minha família, né, a família paterna, meu avô tinha propriedade de café no estado do Espírito Santo e meu pai ele teve uma formação na área de ciências agrárias e depois de formado ele não voltou para a fazenda, ele foi para o interior de São Paulo para lecionar num colégio técnico agrícola, igual tem aqui em Patrocínio, lá em Garça tinha também, tem até hoje o colégio técnico agrícola, ele foi para lá para lecionar. Então, com certeza, né, esse vínculo que ele teve com a agricultura, que o levou, né, a escolher uma profissão ligada à área, me influenciou também, né, a ter cursado tanto o colégio técnico e posteriormente curso de agronomia. Mas não necessariamente a pessoa ela tem que ter um vínculo direto, né? Ser filho de produtor ou avô, ter propriedade, para ele ter vontade e poder cursar o curso de agronomia. Certo. Como foi sua jornada na faculdade? Então, como eu disse, eu estudei numa faculdade na minha cidade mesmo, né? Que é lá em Garça, Faculdade de Agronomia. Eu fiz o colégio técnico lá, né? Foram 3 anos do curso técnico em agropecuária e logo em seguida eu entrei no curso de agronomia lá em Garça. Foi um curso de 5 anos, um curso que era integral, né? Então requer uma dedicação exclusiva e junto com o curso de agronomia eu fiz alguns estágios, né, algum estágio remunerado na própria escola agrícola onde eu tinha estudado. Então foi um período assim bastante intenso. Como o curso era integral, a gente tinha aula na parte da manhã e também na parte da tarde. Então foi um tempo bastante intenso, de dedicação exclusiva. Hoje teve uma mudança nessa questão, né? Hoje a gente sabe aí que tem os cursos de agronomia até no período noturno, né? Isso veio assim viabilizar muitos que muitas vezes não têm um vínculo direto, né, com a agricultura, mas que têm o desejo, né, de estudar na área e tem que trabalhar. Então esses cursos noturnos vieram viabilizar, né, possibilitar que outras pessoas também tivessem formação nessa área. Quantos anos de estudo para você se formar? O curso de agronomia são 5 anos, né? E desses 5 anos, um semestre ali, você tem que dedicar a teu estágio, né? Para poder ter a graduação. Então foram 5 anos esse semestre de estágio. Acaba que a gente pensa que a agronomia é muito ampla e realmente né? Você poderia falar algumas possibilidades de cursar agronomia, o que eu posso fazer? O curso de agronomia ele abre um leque assim gigantesco, né, em termos de trabalho. Então, uma pessoa hoje formada em agronomia, vamos pensar aqui, né, vou citar, né, primeiramente já na área, o segmento que eu trabalho,
que é o segmento de vendas. Então, a pessoa vai poder trabalhar numa revenda, né, como um consultor técnico de negócio, numa revenda. Ele pode ocupar esse papel também numa cooperativa, né? Ele pode trabalhar diretamente com as empresas que são fabricantes, né, as multinacionais, né, tanto do segmento de defensiva agrícola como de sementes, também nas empresas de nutrição, né, de adubo mineral, micronutrientes. Ele pode trabalhar também nessa área de vendas, também na parte de corretivo, na parte de sementes. Além disso, ele pode trabalhar com extensão rural, né, trabalhando em algum órgão público ou também numa cooperativa, né, levando tecnologia para o produtor. Ele pode trabalhar também no setor financeiro, né? Os bancos hoje são grandes responsáveis pela disposição de recurso financeiro, né, para o agronegócio. Ele vai precisar de agrônomos para poder fazer os projetos, para poder acompanhar a lavoura e ver se o recurso está sendo empregado corretamente. Então, assim, a agronomia, ela abre um leque muito grande, muito grande. E é um mercado que está em expansão, é um mercado de produção de alimentos, né? Todo mundo, todo dia precisa se alimentar. Precisa. Então, é um segmento que ele nunca vai diminuir, nunca vai retrair. Ele vai estar sempre crescente, porque a população do mundo sempre está crescendo, sempre vai demandar mais alimento, sempre vai demandar pessoas no segmento para produzir esse alimento. Então, é um mercado bastante extenso e é um mercado que sempre vai absorver esses profissionais que estão formando nessa área. Outra coisa, querendo ou não, a pandemia mudou muitas coisas, não só no mercado de trabalho, como na vida de várias pessoas. Mas dentro desse setor de agronomia, de alimentício, né? Quais são as características que você pode citar de mudança mesmo? Assim, a pandemia, eu vejo que ela realçou, acho que ainda mais, a importância do agronegócio. Porque muitas atividades tiveram que, forçosamente ali, durante aquele momento, ter que encerrar ou diminuir a atuação dela, né, no mercado de trabalho. E o setor do agronegócio, durante o período da pandemia, ele não parou, né? Muito pelo contrário, ele foi até mais intenso, porque todo mundo teve que ficar restrito em casa, e além de ver televisão, todo mundo vai se alimentar, comer. Então, felizmente, a gente viu que durante todo esse período de pandemia, toda a dificuldade que foi, não faltou alimento, né? Então, foi uma situação que ninguém desejava, né, ter passado por isso, mas ele realçou a importância do agronegócio, do produtor, né, rural, que é quem produz o alimento, e de toda a cadeia que, direto ou indiretamente, participa dele. A pandemia, ela acabou trazendo um aumento de custo, né, para a produção de alimento. Ela fez com que o produtor e a cadeia tivesse intensamente trabalhando, né, para não ter essa falta de alimento. E pensando assim nas organizações, né, de trabalho com relação à pandemia, procurou ter menos contato, menos aglomeração. Então, por exemplo, muitas reuniões que a gente tinha, né, que eram presenciais, muitas visitas que aconteciam, elas acabaram diminuindo. Então, por um tempo foi muita ação remota, né? Agora, a produção no campo, ela se manteve do mesmo jeito. Todo mundo tinha que acordar cedo e trabalhar, que infelizmente esse segmento ele não pôde ficar afastado, né? Teve que continuar trabalhando. Certo. Quanto tempo você gastou para se estabilizar em sua profissão? Então, logo que eu terminei a faculdade,
eu fui fazer um intercâmbio, né? E aí eu fui para os Estados Unidos e fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Fiquei 1 ano numa propriedade que era de gado de leite e depois 6 meses numa pequena empresa de multiplicação de semente de milho. E fiquei essa temporada lá e voltei no final do ano, e logo no início do ano seguinte, em março, eu vim aqui para Patrocínio para trabalhar no departamento técnico da extinta Gar Café, que era uma cooperativa, né, que tinha, a matriz era lá de Garça, da minha cidade, tinha essa filial aqui em Patrocínio. Vim para trabalhar no departamento técnico dela. Fiquei lá por 3 anos e depois, logo em seguida, já fui para a Sagra, que é a empresa que eu estou até hoje. Então, assim, teve a dificuldade ali do primeiro emprego, que é natural, né, de todo mundo. Você forma e você manda currículo, faz contato, faz entrevista, e tem aquela dificuldade que eu até considero que é normal, que a gente vê todo mundo relatando isso. Mas depois que você está empregado, é até engraçado. Você tenta, não consegue. Quando você consegue um emprego, naquela semana aparece 2, 3 propostas de outro emprego. Então é algo normal. Mas logo depois que eu consegui esse primeiro emprego, que foi na cooperativa, depois não faltou, né? Logo em seguida eu já entrei na Sagra, estou lá até hoje, e pelo que eu acompanho o mercado, é um mercado muito dinâmico. Como eu disse, há vagas, sempre há vagas. E desde que a pessoa seja, né, um bom profissional, dedicado, íntegro, uma vez que ele consiga adentrar o mercado de trabalho, eu acredito que dificilmente ele vai perder. Aí a tendência natural é só ele ir ampliando, né? Crescendo, desenvolvendo e se estabilizando cada vez mais. Você falou nessa questão de mudar de cidade. Você acha que quem cursa esse curso, né? Uhum. Tem que estar aberto a essa mudança ou foi uma escolha mais sua? Não, depois de formado, você tem que estar disposto a ir para qualquer lugar. Você tem que trabalhar, né? Querendo ou não. No caso da agronomia, ele tem que estar disposto, sim, à mudança, principalmente porque tem havido uma mudança, né, nas áreas produtoras. Então você pega aqui o Cerrado, tanto o Cerrado Mineiro como o Cerrado de Mato Grosso do Sul, que eram áreas onde antes não se plantava, que até então todo mundo considerava que eram terras pobres, né, que não era inviável a agricultura, mudou totalmente. Então essas regiões hoje são o grande polo produtivo. Está tendo uma nova mudança. A agricultura hoje, principalmente de cereais, tem ido para os estados ali do Matopiba, né, que é o oeste da Bahia, Maranhão, Piauí. Então ali são áreas hoje de expansão. Então a área de expansão é a área onde é uma área de oportunidade para quem, né, quanto mais cedo você chega numa região, você tem uma chance de desenvolver melhor, né, de se ampliar ali. Então é necessário sim que a pessoa tenha essa disponibilidade de mudança, né? Ela tem que ir para zonas onde tem uma oferta maior de emprego na área onde ela está formada, né? Então você pega, né, as regiões agrícolas do país, né? Em Minas, estado de São Paulo, mas onde tem expansão tem que subir, para o norte e nordeste aí. Certo. E você comentou de ter feito intercâmbio 1 ano e meio nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência de cultura diferente, Sim. Principalmente voltada para a área do agronegócio, no exterior? Essa experiência foi fantástica. Fantástica, foi uma experiência que, se eu pudesse voltar, teria feito do mesmo jeito, e indico para todos, se tiver oportunidade, né, de morar fora, de morar num país diferente. No meu caso, eu tive esse vínculo com a agricultura, que era o meu ramo, então foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei a estudar inglês já tarde, né, já na faculdade, no período de faculdade que eu comecei a estudar inglês, e aí já surgiu esse desejo de fazer o intercâmbio para aperfeiçoar a língua, mas também que tivesse algum vínculo que agregasse algo na área que eu tinha me formado.
Eu tive um professor de máquinas que ele, quando tinha feito escola agrícola, ele fez esse intercâmbio e foi ele que indicou, né, a instituição que intermediou essa minha ida. Como eu falei, eu fiquei um primeiro ano morando numa fazenda de gado de leite. Não era, né, muito a minha área, que era agronomia, mas eu fiz essa escolha para poder ter assim a chance e a certeza de que eu iria morar com uma família tradicional americana num estado americano e só teria eu de brasileiro ali, entendeu? Para poder ter essa chance de aperfeiçoar a língua. Então, foi uma experiência muito boa, diferente. Pra vocês terem ideia, né? Como que é a questão cultural. Como você tem que estar aberto. Obviamente, quando você vai para um intercâmbio, você tem que estar aberto a tudo diferente, né? A sede do programa era em São Francisco, lá na Califórnia. E a gente foi para lá no início do mês de março. E a fazenda que eu fiquei foi numa cidadezinha chamada Wisconsin Dells, que fica no estado de Wisconsin, ao lado de Illinois, perto de Chicago. E era meio de março, ainda era final de inverno. Eu viajei de ônibus lá de São Francisco até Dells. Foram 3 dias de viagem. Cheguei, a gente saiu na sexta-feira cedo, eu cheguei lá no domingo por volta de 10 horas da noite. Aí a esposa do dono da fazenda foi me buscar na rodoviária. Junto com ela tinha um outro intercambista, né, que estava terminando o processo dele e ia começar o meu. A gente foi para a fazenda, chegou lá, me apresentou pro dono da fazenda e me perguntou se eu queria alguma coisa. E eu falei que queria alguma coisa, sim, que eu queria alguma coisa quente. Era final de inverno. Pra vocês terem ideia, eu cheguei a pegar menos 25 lá na cidade. Eu não sei se ela não entendeu, né? Não escutou direito, se eu não me expressei direito, a língua não estava... Ela abriu a geladeira e encheu uma caneca, pegou uma jarra com leite gelado, encheu uma caneca de leite e me deu. Então, naquele momento, eu pensei, então, prepara, né? Prepara que aí vem. É um ano inteiro assim. Depois a gente vai ver, né? Obviamente que no decorrer é uma questão cultural. Como a fazenda era de gado de leite, eles quase nem bebiam água. Tudo era leite. Né? Acordar de manhã era leite, tinha sede, abria a geladeira, bebia leite. Pediam uma pizza, eles comiam com leite. Até no casamento da filha deles serviu leite. Então, é uma questão cultural, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa de ficar fora, né? De não estar com a família ali, assim, você ter que se virar, conhecer a agricultura de lá, ter contato com outras pessoas, com outras famílias, outra cultura, foi fantástico. Poder aperfeiçoar a língua, enfim, foi uma experiência muito boa. E, novamente, reforçando o inglês foi fundamental, né? Então, o inglês, ele faz muita diferença. Então, por exemplo, esse programa, ele não exigia que a pessoa fosse fluente ou tivesse qualquer conhecimento da língua. Então, a grande maioria dos que foram comigo não sabiam falar nada. Aqueles que foram para uma fazenda e ficaram lá um ano inteiro, só eles, tendo contato com a família, eles aprenderam. Obviamente que é assim, a gramática é toda errada, mas se comunicavam, entendeu? A família se comunicava com eles entendiam, e eles também se comunicavam com a família. O fato de já ter estudado um pouco aqui, de ter conhecimento de vocabulário, gramática, você tem uma facilidade maior para desenvolver a fluência da língua lá. Então, foi bom, foi muito importante, porque quanto mais conhecimento e compreensão da língua você, no caso eu tinha lá, maior confiança e comunicação tinha da família para comigo, entendeu? Então, foi muito bom, foi uma experiência que ajudou bastante, né, a melhorar o inglês. Você acha que, assim, não só o inglês é necessário, principalmente para o ramo da agronomia? Então, eu vou te falar que quando eu voltei, pelo fato de ter morado e ter, né, a língua, eu tinha uma expectativa maior que fosse ter assim, uma porta aberta pelo fato de falar inglês. A verdade é que não
essa porta não se abriu pelo fato de eu falar inglês. Certo. Obviamente que nos trabalhos que eu tive posterior, né, tanto na época da H Café como agora, várias situações, saber falar o inglês contribuíram. Então, assim, tive a oportunidade, né, de receber gente de fora, e era eu que comunicava com eles. Tive a oportunidade de ir em viagem técnica, né, novamente nos Estados Unidos. Então, poder comunicar com as pessoas lá me ajudou, né? Ajuda até hoje. Mas eu vejo que hoje essa experiência, principalmente essa experiência de morar fora, de ter esse tipo de experiência de intercâmbio com outra cultura, hoje faz diferença. Eu vejo assim, pessoas que participaram, né, recente desse mesmo programa, que até foi eu que indiquei e agenciei para que eles participassem. Eu atribuo que a entrada no mercado de trabalho, a posição que eles estão hoje, essa experiência no exterior, né, e ter essa noção de língua ajudou, abriu porta sim, entendeu? E quais são algumas dificuldades assim que você encontra no ramo trabalhista? Então, eu vou dizer assim, na função que eu estou ocupando hoje, então eu sou responsável por fazer a gestão, né, da equipe de consultores e, eventualmente, eu tenho que contratar, né, pessoas para poder ocupar essa posição. Então, eu vou te posicionar assim, quais são as dificuldades que a gente, quando vai contratar um profissional, né, para essa área, a gente encontra. Certo. Então, como eu disse, a agronomia ela tem um campo vasto de oportunidades. Todas as revendas aqui, por exemplo, em Patrocínio, que é o segmento que eu atuo direto, estão com as suas equipes completas, mas se você ir lá e perguntar para qualquer um dos gestores, se você tem um profissional excelente lá, se ele tem vaga, mesmo estando com a equipe completa, ele vai contratar, tá? Então, nós temos hoje muitas vagas, tem uma demanda grande, nós temos muitos profissionais sendo formados, tem muita gente formada, mas não está tendo essa questão do profissionalismo. Então, a gente entrevista muitos profissionais, mas na apresentação dele, infelizmente, você já vê que não está pronto, né? É lógico que pessoa recém-formada, com pouco ano de experiência, o mercado não vai exigir que ele saiba tudo. Mas ele precisa ter uma postura assim, de proatividade que te impulsione, motive a dar uma oportunidade para ele. Então, assim, eu tenho visto que boa parte dos profissionais, né, os mais novos que a gente tem entrevistado, tem tido contato, são pessoas que têm muito pouca experiência, né? Nem no sentido porque é recém-formado, não. É até pela dedicação durante o curso. Você vê que não teve uma boa formação, e não necessariamente porque a faculdade não ofereceu, mas porque não aproveitou, não teve dedicação. E muito, assim, pouca proatividade em querer construir, em querer crescer, querer aprender, querer se dedicar. Então, aproveitando que você tocou no assunto de entrar nesse trabalho, de fazer as entrevistas, quais seriam algumas dicas que você tem para quem está começando nesse ramo? Então, a primeira grande dica é assim, a pessoa, quando é recém-formada, obviamente que ela não tem a necessidade de saber tudo. O mercado não vai cobrar que ela seja um especialista sendo recém-formado. Porém, o profissional tem que entender que hoje as coisas estão muito dinâmicas. Então, ao mesmo tempo que o mercado entende que o recém-formado não tem experiência, ele também não quer investir tempo e dinheiro até que a pessoa se forme, esteja pronta assim, na prática. Então, o profissional ele tem que valorizar demais, ele tem que querer muito esse primeiro emprego, que é essa porta de entrada dele no mercado de trabalho. Então, o que eu falaria hoje para quem está cursando, se dedique,
se dedique. Aquilo que você está achando que você não vai usar para nada, é o que você mais vai precisar depois, entendeu? E aí quando você estiver lá no trabalho, você vai lembrar, tinha que ter prestado mais atenção naquela aula de química, tinha que ter prestado atenção mais naquela, né, aquela aula de fisiologia vegetal, porque é o que precisa, né? Tem que ter esse conhecimento. Então, dedicação, né? Aproveitar esse tempo de formação, aproveitar esse tempo de formação para fazer estágio, entendeu? Porque quando ele está na prática, ele vai conseguir correlacionar aquilo que ele está estudando na teoria com o que acontece na prática. Muitas vezes até não tem tanto interesse, né, durante as aulas, porque ele não consegue enxergar onde que ele vai usar aquilo. Por isso que ele não dá tanta atenção. Mas quando vai para o campo, e aí ele vai ver. Então, quanto mais tempo, oportunidade de estágio ele tiver para ter contato com a prática daquilo que ele ainda está estudando, vai ser bom, que ele vai valorizar, né, a teoria que ele está estudando e ele vai estar melhor capacitado quando sair. Então, e ser proativo, né, a pessoa não, obviamente, ela não tem que saber tudo, mas ela tem que querer aprender, né? Eu tive situação de candidato chegar lá com o currículo todo enrolado e chegar e me entregar, né? E quando você entrevista, muitos falam, eu estou procurando oportunidade, mas você não vê aquele desejo, aquela gana da pessoa falar assim, não, eu não sei, mas eu quero, me dá a oportunidade que você vai ver, eu vou correr atrás, vou me esforçar. Então isso aí não está tendo isso, sabe? A gente vê assim que é uma geração que com muito pouco esforço quer ter muito benefício. E isso na vida não é muito assim que acontece não, né? Todo mundo tem que pagar um preço ali de esforço, dedicação para você conseguir alcançar, né, os degraus e galgar a situação, condições melhores. Certo. E tipo assim, quando os jovens recém-formados do ensino médio quer procurar algum curso no nível superior, o ponto fundamental é remuneração. Uhum. Então vamos tocar nesse assunto. Em torno de quanto que gira o salário de um agrônomo hoje? Então, a agronomia, né, como ela está diretamente envolvida com esse segmento, que é um negócio pujante. Então eu afirmo para você que as posições, né, os salários dos profissionais que estão envolvidos com a agricultura, no caso da agronomia, são acima da média. E essa região nossa aqui é mais ainda, é uma região muito, muito valorizada. Para a área comercial, né, que eu estou mais diretamente ligado, de salário base, ele vai estar recebendo aí inicialmente 2, 3 salários, até geralmente o piso. O piso do agrônomo hoje são 8 salários e meio, tá? Mas fora isso aí, no caso de vendas, ele vai ter, né, as premiações, comissões, enfim. Então, aí vai ser proporcional ao trabalho, né? Quanto mais ele ser um bom profissional, né, que tenha clientes que escutem, né, e sigam a recomendação dele, ele vai fazer um salário maior. Entendeu? Sim. Acaba que muitas pessoas também pensam em fazer agronomia, cursar para acabar trabalhar nas fazendas da família, na própria fazenda. Você vê isso como algo muito bom, assim, ou tanto faz, digamos? Isso é uma realidade, né? Uhum. A gente vê que há tempos atrás, o filho, muitas vezes, ele não tinha oportunidade de estudar, né? De ir para a cidade, né? Para poder estudar, formar, ter mais conhecimento e voltar para a atividade. Era uma agricultura mais braçal e o filho tinha que ajudar o pai, e crescia, já estava envolvido ali e dava continuidade no negócio. Hoje a gente vê que realmente é uma tendência natural, né, das famílias que têm propriedade, os filhos irem, né, para a faculdade ou para fazer uma agronomia, fazer uma veterinária, zootecnia, enfim. Vão para buscar conhecimento e depois têm voltado e têm
implementado isso na propriedade. Eu acho que, obviamente, que isso aí é muito benéfico, porque para o filho que está indo, ele sai daquela realidade, né, da fazenda ali e vai para um meio acadêmico, onde ele tem informação, né, mais informações modernas do que está acontecendo, tanto na parte de gestão, quanto na parte direta de manejo da propriedade. E com certeza, quando ele volta, vai voltar com outra cabeça. A gente sabe que, principalmente aí na questão de tecnologia, é um caminho sem volta. Então a gente tem hoje, né, máquinas, colheitadeiras, tratores, pulverizadores, que o nível de tecnologia empregado ali é gigantesco, né? Então precisa tanto de profissionais prontos para isso, e esses filhos aí, quando vão para a faculdade e têm contato com isso, vai ter condição de voltar e implementar esse tipo de tecnologia, uma gestão mais moderna, né, mais acurada de custo, enfim. É uma realidade. Hoje, né, muitos filhos têm ido para a faculdade, se aperfeiçoado, voltado e têm assumido o negócio. A gente tem visto, tem vários casos de sucesso, né, de clientes que já estão nesse processo de sucessão, que os filhos hoje assumem o controle da fazenda, e a gente acompanha, né, de coisa de 15, 20 anos atrás, quando era o pai que tocava, e agora são os filhos, o tanto que cresceu, tanto que cresceu o negócio em diversificação, em tecnologia, em estrutura da fazenda, com os filhos à frente. E, assim, uma curiosidade, tanto para quem está vendo, como é que a sua profissão interfere na sua vida pessoal? Interfere muito? Chega a ser... Como assim? Então, a profissão, vamos dizer assim, a minha profissão, né, o ramo que eu escolhi, eu considero muito gratificante. Uma coisa que a gente insiste é a importância que a agronomia, né, tem na produção de alimento e no sustento de todo mundo. Então, primeiramente, é muito gratificante poder estar participando de um segmento que produz alimento, que é a base, né, de sustentação de todo mundo. É uma profissão que, principalmente no período que as culturas estão sendo implementadas, demanda muito tempo. Então, tem que acordar cedo, né? E o dia acaba sendo longo. Muitas vezes tem que trabalhar de sábado. Então, acaba não atrapalhando, mas você tem que, por um certo período, principalmente que as lavouras estão sendo implantadas ali durante o período da lavoura, demanda muita atenção e acaba que é um corre, né? Sim. Quando você é casado, tem família, é um corre para poder estar lá. Muitas vezes acha que está ficando tempo demais trabalhando, mas faz parte. E tem o período que é da entre-safra, né? Que já é mais calmo, você tem condições de ficar mais tranquilo. Tem alguma atividade que você não gosta de fazer na área do seu trabalho? Tipo, você fala, não, chato, não... A Maria não... Me coloca. Tem que acordar cedo. Quanto mais cedo você acordar, mais o dia rende, né? Tem que acordar cedo, não pode ter medo do sol, né? Porque o trabalho é a campo. Então, tem que gostar de chuva. Tempo bom pra gente é quando tá chovendo. Sim. Né? Que é diferente do povo da cidade, que quando tá sol é bom, né? Na agronomia, tempo bom é quando tá chovendo. Então, não tem nada que eu acho ruim, não. Pelo contrário, é gratificante. Você trabalha no campo, você trabalha na parte externa. Então, assim, é a natureza, é o verde que você está vendo. Não é aquela coisa fechada, é muito dinâmico, né? A agricultura é muito dinâmica. Não é a mesma coisa sempre, né? Cada ano é um ano. Então, vai ter ano que você vai ter mais chuva ou menos chuva. Isso vai influenciar se você vai ter mais ou menos doença ou mais ou menos praga. Então, é muito dinâmico e é muito gratificante também, porque é um segmento que você tem que estar em constante atualização, né? Então, é uma praga nova, é um inseto praga novo que aparece, é uma doença nova, uma variedade nova que você tem que
conhecer, para adaptar o teu manejo. Então é muito gratificante. Certo. Você falou que do dinamismo agrário, quais são as dificuldades que você passou, não só dentro de casa, mas na prática? Então, a dificuldade que tem é exatamente que você faz um curso de agronomia e acaba que é muito teoria, que você está vendo ali. E pelo fato de você não estar, né, no dia a dia, no meu caso, né, eu não cresci numa propriedade, né, junto com meu pai. Então acho que a grande dificuldade é naquele primeiro momento ali, é você conciliar a teoria que você sabe, o conhecimento que você tem com a prática, entendeu? Certo. E obviamente que isso sempre no início da carreira isso te dá um pouco de insegurança, né? Porque uma coisa é quando você está estudando, você estuda com uma prova, tira a nota lá boa ou ruim, resolve ali, né? Agora, quando você se forma, você é um profissional formado e que você vai para o campo de trabalho, no meu caso, você vai fazer uma recomendação, né, de um manejo para a lavoura de um produtor. Você pode comprometer, você pode matar uma planta, você pode, né, causar alguma coisa de alguma injúria que vai prejudicar. Então a responsabilidade é tua. Então aí muda, né? Ali depois de formado, você começou a trabalhar, muda a perspectiva. Então esse início tem essa dificuldade, né? Que é você ter essa segurança de poder implementar aquilo que você estudou, todo o conhecimento teórico que você tem, com a prática. Sabendo que assim, o sucesso ou fracasso, se tiver qualquer problema ali, a responsabilidade vai ser sua e você como profissional vai ter que arcar com aquilo, né? Então assim, é desafiador no primeiro momento, mas é como eu falei aqui, havendo dedicação, né? Tendo essa responsabilidade de buscar a informação correta, reconhecer que não sabe, procurar quem sabe ou estudar e posicionar, tendo um profissional íntegro, naturalmente, né, os dias vão passando e você vai vendo também o que você posicionou, se deu certo, vai ajustando e isso vai acrescentando, conhecimento só acrescenta e você vai sendo um profissional cada vez melhor, né? Assim, se você pudesse voltar atrás em toda a sua jornada aí, teria alguma coisa que você teria feito diferente? Ou algo que você mudaria, assim? Então, faria o curso de agronomia, não mudaria isso. Faria o intercâmbio. A única coisa diferente do intercâmbio é que eu já tinha formado e fui depois de formado. O que eu teria feito diferente era ter trancado no último ano e feito o intercâmbio, voltado e terminado o curso, né? Que aí eu vejo que você voltaria, você ainda ia se reintegrar, né, à faculdade e já ia formar já com essa experiência de intercâmbio. Então isso eu teria feito diferente. Do trabalho aqui também não teria prestado mais atenção naquilo que a gente acha mais difícil, acha que não vai ter utilidade. No caso de agronomia é o que faz muita diferença. Então química, fisiologia vegetal, que é tudo matéria assim que é difícil, né? Mas a gente vê que na prática hoje faz toda a diferença. O profissional tem conhecimento, tem entendimento disso, né? Você vê a parte de nutrição, tudo isso envolve muita química, né? Química, bioquímica, como que a planta ela funciona, né? Que essa parte de fisiologia a gente vê que faz uma diferença tremenda hoje. Então, assim, muita disciplina que a gente estudou, tudo lá, né? Mas teria dado uma atenção dobrada para algumas disciplinas. Falando desse intercâmbio, como é que surgiu essa oportunidade? Então, como eu falei, um dos meus professores, que era um professor de máquinas agrícolas, quando ele fez a escola ele fez a escola agrícola na Jato, que é essa empresa de pulverizadores lá em Pompeia. E a Jato é uma empresa, os donos são japoneses, né? E
a instituição que intermedia essa ida de estudantes lá para os Estados Unidos, ela é de origem japonesa também. Ela chama IFA. Então, por esse vínculo, né, dos japoneses, fundadores da Jato, com essa instituição japonesa que fazia intercâmbio nos Estados Unidos, ele, quando estudante do curso de técnico agrícola, o curso da Jato eram 3 anos e depois de formado, 6 meses ou 1 ano, eles tinham que fazer um estágio obrigatório para a conclusão do curso de 2º grau. Então, todos os estudantes iam lá para os Estados Unidos. E ele participou. E aí, depois, já como professor da faculdade, conversando com ele, né? Como eu disse, eu tinha começado a estudar inglês, queria aperfeiçoar. Então, uma conversa com ele que ele me indicou, falou do programa e deu tudo certo para eu poder participar. Foram, como eu falei, 1 ano e meio que eu fiquei lá. 1 ano mexendo com gado de leite e 6 meses produzindo semente de milho. Certo. Quais conselhos você daria para um aspirante da sua profissão? No caso, eu. Então, o meu conselho, né? Reforçar aqui o conselho. Bastante dedicação nas disciplinas que você vai achar que são as mais difíceis, né? E que você não consegue ver utilidade dela na prática. Essas aí é o que você precisa mais se dedicar. Então, eu reforço aqui, química, fisiologia vegetal, é o que você tem que ter maior dedicação. Procurar, dentro do teu curso de graduação, o máximo possível de todo o tempo de férias teu. Se você puder fazer estágio, entendeu? Vai ser muito bom. Primeiro porque você vai estar vendo na prática o que você está estudando na teoria. E aí você vai ver a importância daquela teoria na prática depois. E aí isso vai te ajudar a ter uma dedicação maior mesmo nos teus estudos. Além disso, quanto mais tarde você fizer, você vai conhecer pessoas. Networking é outra coisa que é importantíssima. Conhecer pessoas do segmento. Que são essas pessoas que vão lembrar de você, vão te indicar para uma vaga, entendeu? São essas pessoas que já estão no mercado de trabalho que vão abrir portas para você posteriormente. Então, o estágio serve para você conhecer pessoas. Aqui, né, como tem as várias revendas aí que atuam no mercado, você vai conhecer as pessoas das empresas multinacionais, os vários profissionais, entendeu? Então é fundamental. Além disso, quando você faz estágio, se você conseguir estágio em diversas áreas, você vai ter uma amplitude assim, né, de culturas, de atividades que você pode fazer. Então, o máximo de estágio que você conseguir fazer nas mais diversas áreas e conhecer e se relacionar com o máximo de pessoas são dicas importantes. Saber também que tudo tem o tempo. A gente está num período, né, numa fase da história que tudo é muito rápido e muito dinâmico, mas aí eu ainda sou meio old school. Eu acho que tudo tem o tempo certo. Então, sem trabalho, sem dedicação, dificilmente você vai alcançar sucesso. Pode ter os casos, né, os achados aí que tem a sorte, tudo conspira para que muito breve a pessoa alcance uma posição muito alta, mas a grande maioria é dedicação, é começar embaixo e ir galgando degrau por degrau. Tudo que é para ser seu num dia vai chegar, né? Entendeu? Então, dedicação, ser bastante proativo, né? Dedicado. Eu acho que é tudo isso aí que vai estar contribuindo para a pessoa ter sucesso. É muito difícil achar estágio na área da agronomia ou até que é fácil? Não, tem possibilidade de muito estágio, né? Então, como eu disse, você pode estar fazendo contato com as cooperativas, né, que tem aqui em Patrocínio, próprias revendas, né, os canais de distribuição. Tem propriedades grandes aqui que são referência em tecnologia, tanto de café como na parte de cereais, que também são abertas, né, a programa de estágio. E fora que o município nosso, que tem muita oferta, a pessoa tem que procurar, né? Tem
várias instituições aí que são abertas, principalmente no período de férias, para estágio. Certinho. Mais alguma pergunta? Então, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. E só para finalizar mesmo, você poderia deixar uma mensagem para quem pretende cursar agronomia? Tipo, fala um pouquinho só. Alguma dica? O que te fez ir por esse âmago, sem ser só pelo lado familiar, né? Igual você citou, Sim. que te influenciou muito, essas coisas. Então, hoje a agronomia, com esse dinamismo que é o mercado, eu acredito que é um segmento que a pessoa pode estudar, que dificilmente vai ficar sem trabalho, entendeu? Então, a gente vê que muitas profissões, elas têm uma demanda grande, momentânea, né? Surge aquela demanda e, como tem pouco profissional, os salários são altos, e aí isso estimula muita gente a estudar, e quando a gente vê, logo o mercado está saturado para aquela profissão. E aí a gente acaba vendo, infelizmente, assim, muito profissional, muita oferta, e vai ser natural que a procura, sendo pequena, acaba que vai refletir numa diminuição de salário. Então, como a gente não tem um controle disso, aconteceu isso com várias profissões, né? Num certo momento tem uma demanda alta, salário bom, e todo mundo começa a estudar para aquilo, forma muita gente, depois não tem o tanto de emprego para poder absorver. Mas na agronomia, né, no agronegócio, seja agronomia, seja veterinária, como eu disse, a produção de alimento ela é crescente. A população do mundo só está aumentando. E todo mundo precisa comer. E precisa produzir. E para produzir vai precisar de gente, né? Está diretamente ligado ou indiretamente dando assessoria, enfim. Então é um segmento que sempre vai ter emprego. Sempre vai ter emprego. No dia que não tiver emprego para esse segmento, é porque não está se produzindo alimento, alguma coisa está acontecendo, né? Uma guerra, alguma coisa assim. Então, eu acredito que todos aqueles, né, que tenham interesse, né, de fazer agronomia, pode enxergar esse segmento como algo que vai ter emprego para ele. O mercado vai absorvê-lo. Quanto mais dedicado ele ter sido, quanto mais conhecimento ele tiver, maior network, né, mais pessoas ele conhecer do ramo, a chance dele entrar no mercado vai ser maior, mais rápida, né? Mas mesmo aqueles que não tem tanto contato assim, ainda assim eu considero que é um mercado sempre promissor, sempre crescente. Certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Espero ter sido útil, né? Com certeza foi. Aqueles que já estão estudando, espero que eu tenha estimulado a se dedicar mais, e aqueles que, né, que estão com a ideia de estudar agronomia, né, ou algum curso do ramo das ciências agrárias, seja muito bem-vindo, né? Espero muito em breve aí tê-lo como parceiro de profissão. Tá bom? Um grande abraço. É isso. Muito obrigado. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!